Renker que vive duas vezes. Capítulo 763 Sun Wukong, 2. O demônio celestial. O que você quer dizer? Erlang Shen parecia confuso. No entanto, ele não pôde deixar de ficar de boca fechada ao ver o rosto do homem caminhando do outro lado da estrada. Superficialmente, o homem parecia muito mais velho que o demônio celestial que ele conhecia, mas a impressão geral que o homem transmitia era como a do demônio celestial. No entanto, as semelhanças terminavam na aparência externa. Indo um pouco mais fundo, o homem parecia muito diferente do demônio celestial. Não houve aura divina ou tentativa de mascarar a aura do homem. Ele parecia ser um ser humano que se assemelhava ao demônio celestial apenas na aparência. Mas o problema era, por alguma razão, a essência de seu ser parece semelhante. Claro, Erlang Shen nunca seria capaz de avaliar com precisão a essência do demônio celestial, que o superou em todos os aspectos. Ainda assim, Erlang Shen foi capaz de compreender até certo ponto o temperamento geral do demônio celestial. A natureza do homem do outro lado da rua era semelhante ao temperamento do demônio celestial. Mas, novamente, olhando para sua alma, fica claro que ele é um indivíduo completamente diferente. Mas, curiosamente, não consigo lê-lo. É difícil chegar a qualquer conclusão. Os pensamentos de Erlang Shen tornaram-se complicados. Vamos segui-lo. Tudo bem. Quando Yong-Wu assumiu a liderança e começou a seguir o homem suspeito, Erlang Shen rapidamente fez o mesmo. Você também. Quando Yong-Wu inclinou a cabeça para perguntar se Erlang Shen também não conseguia ler o ser, Erlang Shen manteve a boca fechada. O homem era um ser que o ego alternativo do Rei Negro não conseguia avaliar, então Erlang Shen se perguntou se tal mortal poderia existir. Embora Erlang Shen sentisse vontade de sequestrar o homem à força e realizar alguns testes. Não acho que o Rei da Morte apreciaria isso. Yong-Wu lembrou Erlang Shen várias vezes que suas identidades nunca deveriam ser reveladas. Assim, Erlang Shen decidiu permanecer quieto. Claro, seus olhos e sentidos estavam fixos no homem, então Erlang Shen estava pronto para abrir e liberar seus poderes se a oportunidade se apresentasse. No entanto, embora Yong-Wu e Erlang continuassem a seguir o homem, eles não conseguiram encontrar nada suspeito. O homem parecia ser o primeiro cantor do festival realizado em Hyundai naquele dia. Ele foi o guitarrista e vocalista da banda, Will. O homem aqueceu seus vocais e praticou fielmente durante o ensaio enquanto se misturava alegremente com os membros da banda. O homem deve ser bastante popular. Apesar de ainda faltar muito tempo para o início do festival, já havia alguns fãs que vieram torcer por ele. É um pouco suspeito, mas ele não parece ser o demônio celestial. Na verdade, embora tenha sido dito várias vezes que ele é de origem humana, não há como o ser que reside na biblioteca Shandong descer de seu poleiro elevado para brincar assim. Também não sinto nenhuma exceção naqueles que o cercam. Erlang Shen deu um sorriso amargo ao cruzar os braços. Na verdade, quanto mais Erlang Shen observava o homem, mais tinha certeza de que não havia nada de especial nele. Para um nível, Huang, descer ao mundo inferior e passar despercebido assim. O demônio celestial foi quem girou a roda. Simplesmente projetar seus pensamentos e criar um corpo físico teria um impacto significativo. No entanto, visto que ninguém havia reconhecido isso até agora, ficou claro para Erlang Shen que as semelhanças que o homem possuía eram apenas uma coincidência. Lendo as memórias e pensamentos dos outros membros da banda, também parecia que o homem tinha um relacionamento de longa data com seus colegas de banda há algum tempo. Além disso, não importa o quão louco o demônio celestial fosse, Erlang Shen não achava que o demônio celestial estaria desfrutando de um tempo despreocupado entre os humanos, especialmente quando seu filho verdadeiro acabara de morrer há pouco tempo. No entanto, Yong-Wu olhou para o homem que se parecia com o demônio celestial por um longo tempo sem dizer uma palavra. É semelhante, mas diferente. O que é isso? Yong-Wu trouxe à tona as memórias de Alforone, Vivasvati. Ele foi capaz de fazer isso facilmente, já que Alforone, Vivasvati já havia sido totalmente devorado e integrado em seu ser. Na memória de Yong-Wu, a imagem do demônio celestial apareceu. Essa foi uma época em que o demônio celestial estava vivendo fielmente uma vida como um humano, mortal. A imagem de um pai que foi infinitamente gentil e afetuoso com seu filho, Sanjay Won, ou Vivasvati. Alforone, Vivasvati seguiu seu pai, o demônio celestial, e percebeu o que era um transcendente, e desejou trilhar o caminho entre o céu e a terra. A aparência do demônio celestial, chamado de Sanji-Ho, era semelhante em muitos aspectos ao homem que estava no palco da apresentação. As semelhanças não pararam por aí. O homem fazia parte de uma banda, a maneira como ele falava, a aparência que ele exalava. Olhando para o homem, Yong-Wu podia sentir um desejo de Alforone, Vivasvati, um desejo de gritar, pai. Mas isso foi tudo. Por outro lado, os vestígios de pensamentos restantes de Alforone, Vivasvati afirmavam que o homem não era seu pai. Yong-Wu perguntou várias vezes a Alforone, Vivasvati sobre isso. A lenda de Vivasvati balança a cabeça. A lenda de Vivasvati diz que nenhum vestígio de seu pai permanece aqui. A julgar pelo que Alforone, Vivasvati estava dizendo, parecia que Yong-Wu confundiu a identidade do homem. Ainda assim, a lenda de Alforone, Vivasvati estava reagindo de forma hostil ao homem, exemplificando que sua raiva contra o demônio celestial ainda não havia desaparecido.
Estou sendo muito sensível? Yon-woo pensou isso e finalmente se virou. Nada de bom aconteceria em perder tempo em um lugar como este. Assim que Yon-woo se virou, o homem olhou na direção onde Yon-woo acabara de estar e deu um leve sorriso. Ele então se concentrou em tocar violão novamente. Agora, a próxima música que cantarei será Fade Heaven, minha música mais popular. Erlang Shen guiou Yon-woo até a praia de Hyundai. Como o dia ainda estava quente e claro, havia bastante gente surfando e aproveitando o tempo na praia. Acho que você consegue distinguir o grande sábio mesmo que eu não o aponte. Yon-woo assentiu calmamente. Até um idiota poderia descobrir quem era Sun Wukong. Havia um homem surfando nas ondas agitadas. Cada vez que ele balançava a prancha com um movimento quase divino, seus cabelos brancos, que desciam até a cintura, dançavam e saltavam. Ele também tinha um rosto que parecia exatamente com a enxúvia do rei macaco. Até o temperamento deles era o mesmo. Eca, olha aquele bastardo. Alguém estava trabalhando em uma caverna enquanto o outro estava aproveitando um dia maravilhoso brincando na praia. A enxúvia do rei macaco, que estava vendo a cena através do olhar de Yon-woo, resmungou com uma voz irritada. Escusado será dizer que Sun Wukong parecia feliz. Ninguém poderia culpar as enxúvias do rei macaco por sentirem uma sensação de mágoa e injustiça depois de terem passado milênios na torre fazendo todo tipo de trabalho sujo. Sun Wukong tinha um rosto bonito e um físico forte. Então homens e mulheres estavam sentados na praia observando-o surfar com grande interesse e admiração. Eu não posso. Ei, deixe-me te pedir um favor. Você é bom em esfaquear pessoas pelas costas, certo? De onde diabos ele tirou essa ideia? Yon-woo franziu a testa por um momento. Eu não sou muito bom em... O que? Tem certeza? Esse cara? Acho que o nome dele é Shannon. Ele canta essa música sem parar sobre como você esfaqueia as pessoas pelas costas com gosto. De qualquer forma, você pode simplesmente esfaquear aquele cara pelas costas? Só desta vez? Não aguento mais vê-lo assim. Yon-woo pressionou as têmporas com os dedos indicadores. Eu não vim aqui para brincar. HMPF. Então você não vai fazer nada, hein? Yon-woo suspirou. Yon-woo despertou as enxúvias do rei macaco para que ele pudesse ajudar Yon-woo a falar e convencer Sun Wukong. No entanto, estava se tornando mais difícil para Yon-woo pedir ajuda às enxúvias do rei macaco, já que as enxúvias do rei macaco não pareciam estar de bom humor. Por enquanto, deixe-me iniciar uma conversa com ele e ver o que acontece. No momento em que Yon-woo estava prestes a se mover em direção a Sun Wukong. Espere um momento. As enxúvias do rei macaco falaram em tom sério. Parece que um portão está se abrindo. Yon-woo e Erlang Shen olharam para o espaço acima da cabeça de Sun Wukong. O sábio rei leão está descendo. O rei demônio do dilúvio está descendo. Então, o ar acima da cabeça de Sun Wukong balançou momentaneamente, e o sábio rei leão ruivo e a figura magra do rei demônio do dilúvio apareceram. Ambos pousaram na superfície da água. Bum! O impacto foi tão intenso que a água do mar subiu vários metros de altura e fez com que ondas altas quebrassem na costa. Ah! Ei, o que é isso? Todos os portões não estavam fechados? E eu não sei, como vou saber? Corra. Casais e famílias, que aproveitavam o tempo surfando e navegando ou passeando pacificamente pela praia, logo foram vistos fugindo da súbita ocorrência anormal. Seus olhos ficaram subitamente cheios de pavor e terror, como se tivesse ocorrido uma ruptura na masmorra. Por que os 7 reis demônios estão aqui? Erlang Shen franziu a testa. O sábio rei leão e o rei demônio do dilúvio foram o quarto e o segundo reis demônios, respectivamente, nos 7 reis demônios. Eles eram poderes formidáveis que simbolizavam dragão, poder do dragão, e orgulho, respectivamente. Para Yon-woo, o desenrolar da cena foi desconfortável. Aqueles no campo inimigo estavam contatando Sun Wukong. Se Sun Wukong algum dia se juntasse a eles, a dinâmica do poder se inclinaria enormemente a favor de seus inimigos. O peso que a existência do grande sábio, Sun Wukong carregava era enorme. Temos que parar com isso. Erlang Shen liberou seus poderes divinos e estava prestes a dar um passo à frente. Parar. Yon-woo balançou a cabeça enquanto colocava a mão no ombro de Erlang Shen. Erlang Shen balançou a cabeça para olhar para Yon-woo. Sua expressão parecia perguntar o que Yon-woo estava pensando. Bam! Num instante, eles ouviram um som explosivo, como o de uma melancia sendo esmagada. Yon-woo e Erlang Shen arregalaram os olhos e se concentraram novamente em Sun Wukong. Por alguma razão, Sun Wukong estava pisando no sábio rei leão e no rei demônio do dilúvio, ambos os quais fizeram uma grande entrada momentos atrás. Argue. E espere um segundo, vamos conversar sobre isso, aceite. Seu pequeno, você sabe o que eu tive que fazer para organizar esse dia? Você se esqueceu do temperamento do seu irmão? Devo lembrar a vocês dois sobre meu passado? Vamos, espere um minuto, o mais novo, em nossas próprias palavras. Ah! Bum, bum, golpe. O sábio rei leão e o rei demônio inundado, símbolos de medo para Seita-chan, estavam sendo derrotados sem a chance de reunir uma defesa. Se eles tentassem usar seu poder, Sun Wukong iria cancelá-lo à força e contra-atacá-los, e se eles tentassem fugir, ele os seguiria e chutaria seus traseiros. O som da surra e os gritos dos 2 reis demônios eram mais altos que o som das ondas batendo na costa.
Eca, o som de um porco gritando soou. As pessoas que estavam fugindo por causa dos maremotos olharam para a origem do som estranho com rostos perplexos. Você quer estar no lugar deles? Yon Woo declarou baixinho para Erlang Shen, que manteve a boca fechada. Erlang Shen relembrou a dolorosa memória da seita Shan sendo espancada por Sun Wukong. O GH, aquele cara. Muito tempo se passou, mas ele não mudou em nada. Acho que essa personalidade e temperamento estúpidos não tem para onde ir. HMPF. Como se estivesse insatisfeito com a cena que se desenrolava, as exúvias do rei macaco estalaram a língua. Yon Woo decidiu observar a situação um pouco mais. O sábio rei leão já estava ensanguentado e estava começando a perder a consciência, e o rosto do rei demônio do dilúvio estava ficando azul profundo. Sun Wukong ainda tinha uma expressão sarcástica no rosto. Parar, estúpido. Eu cometi um erro. Então, por favor, me perdoe. Qual foi o seu erro? HHUH? O que você fez de errado? Porque eu estraguei sua prancha de surf. Você ainda não sabe. Eca. Mais algumas palmadas devem resolver você. Ah. Depois de ver o sábio rei leão e o rei demônio do dilúvio sendo espancados e tratados como bonecos de pano, um pensamento surgiu na mente de Yon Woo. Ele não deveria liberar seus poderes agora. Se fosse esse o caso, como ele poderia evitar os olhares daqueles dois e se aproximar de Sun Wukong? Quer que eu te ajude? A exúvia do rei macaco sorriu. Parecia que as exúvias do rei macaco tinham inventado uma brincadeira engraçada. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.